descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite a todos. Bom, com muita alegria estamos na nossa Casa de Paz e Amor. A vocês que estão aqui presencialmente e vocês que estão nos acompanhando em casa pelas mídias digitais, sejam todos muito bem-vindos e recebam aquele nosso abraço fraterno. E vamos aos nossos recadinhos. A nossa assistência social, a evangelização infanto-juvenil e mocidade do sábado, que atende as famílias assistidas, está pedindo kit de higiene pessoal, escovas de dente, cremes dentais, sabonete, shampoos para as crianças das famílias assistidas. Então, quem puder trazer, agradecemos, só passar e deixar lá na nossa livraria. Amanhã, hein? Puxa, como passa, já chegou, dia 25, será a nossa noite da pizza, temos alguns convites ainda, então se alguém quiser, passa agora ou entre em contato na nossa livraria, porque está no finalzinho dos convites para a nossa noite da pizza amanhã, aqui no buffet Espaço Giardino, aqui na Estevão Pernetti, pertinho da gente. Teremos pizzas, margarita, calabresa, portuguesa, atum, mussarela. Nessa hora falar de comida é cruel, né? Vou parar, prometo. Né? Mas vai ter sobremesa também. Né? Música ao vivo. Então é uma delícia, quem puder participar, ainda temos alguns convites, é só entrar em contato com a livraria. E aqueles que já compraram seus convites, aproveitem, que com certeza vai ser uma noite muito agradável. O Paz e Amor tem a nossa casa em Guaianazes, que é o Caspage, né? E lá eles estão precisando, nós estamos precisando de voluntários. Voluntários dentista para atendimento presencial, horário a combinar. Psicólogo, atendimentos presenciais, horário também a combinar. Instrutor de pintura em tecido, aulas presenciais aos sábados, das 8 às 11h30. Costureira, aulas presenciais aos sábados, das 8 às 11h30. E educador de evangelização infantil,
Também aulas presenciais aos sábados, das 8 às 11h30. Aí é só entrar em contato aqui na livraria, que eles passam o contato do Valdir Menezes, que é o presidente de lá, e aí ele dá toda a orientação, instrução. Quem puder ajudar, por favor, precisamos desses voluntários. E para finalizar, a festa junina da nossa casa lá de Guaianazes. Será dia 8 de junho, né, já está chegando, teremos musiquinhas, quadrilhas, comidas, brinquedos, e vai ser no sábado, dia 8 de junho, a partir das 10 horas da manhã. Então, trabalhadores, as pessoas que estão frequentando, aqueles que às vezes já moram lá perto, que quiser, sejam muito bem-vindos à nossa festa junina do Caspage, nossa casa em Guaianazes, na rua Antônio Tadeu, número 309. E falando em Tadeu, olha só, né? Olha só, quem vai fazer a palestra para nós hoje é o Tadeu, né? Trabalhador aqui da casa, com certeza vai nos trazer um grande aprendizado. Eu farei a leitura da mensagem, a leitura do Evangelho e a prece inicial. E depois ele faz a nossa palestra e depois no final a Tânia, as vibrações gerais, vibrações das águas, do passe e a prece final. Um grande aprendizado para todos nós. Mensagem do livro Pão Nosso, através do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Bem-aventuranças. O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de que se avizinha de tesouro imenso. E do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmos e de sua própria superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo-lhes superior, pudesse rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade. Deus, Pai de infinito amor e bondade, querido Mestre Jesus, amigos da espiritualidade que coordenam esse trabalho, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui para mais este aprendizado. Que tenhamos ouvidos de ouvir para entender a mensagem da noite, entender a lição que será nos dada e colocá-la na prática do nosso dia a dia. Querido Jesus, nos ilumine, nos guie e nos proteja, hoje e sempre. Graças a Deus. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos ilumine. E antes de mais nada, agradecer a equipe da sexta-feira, que nos convidou para fazer mais uma reflexão a respeito do Evangelho. E sempre quando nos pedem para fazer uma reflexão do Evangelho, a gente tem que estudar. E muitas das vezes, ou todas as vezes, nós estamos aprendendo. Porque toda vez que nós falamos a respeito do Evangelho, principalmente nesta casa, o primeiro que ouve somos nós mesmos. Então, muito obrigado por essa oportunidade. E nós vamos falar do Evangelho hoje, do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito.
E vamos falar exclusivamente de 2 itens desse capítulo 7, que é o orgulho e a humildade. Um tema bastante fácil da gente abordar, acho que todo mundo vai entender com muita facilidade, não é? Então, primeiro nós temos que analisar como nós poderíamos interpretar a expressão que Jesus nos trouxe, pobres de espíritos. Numa primeira vez, nessa interpretação, a gente pode entender que pobre de espírito são aqueles que não têm condição de aprender, nem de refletir. Essa parece que é a primeira impressão quando falamos dessa maneira. Mas quando a gente estuda o Evangelho, o significado do Evangelho em nossas vidas, e tentando alcançar, tentando entender tudo aquilo que Jesus queria nos trazer, nós temos que buscar de uma maneira a entender o que ele queria nos trazer. Então, como disse Emmanuel na mensagem que foi feita agora, que raros são os que compreendem e com perfeição as bem-aventuranças que Jesus nos trouxe. Então, nós temos que olhar com um olhar mais apurado para essa frase, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, nós aprendemos na doutrina espírita que nós estamos aqui, neste planeta, nesta encarnação, para evoluirmos. E essa evolução se dá ao longo de todas essas encarnações que nós estamos passando sucessivamente. Muito bem, e essa evolução que dá durante essas encarnações, ela se dá também com a aquisição do conhecimento. Então, nesse processo evolutivo, se faz necessário que nós mantenhamos o equilíbrio com o desenvolvimento dessas 2 asas, a do conhecimento e da evolução moral. Essas 2 asas têm que estar equilibradas durante esse nosso processo evolutivo. Então, se nos detivermos no desenvolvimento somente intelectual, nós estaremos defasados no nosso processo evolutivo. E da mesma maneira, se nos ativermos tão só na evolução moral, também algo estará faltando. E nós aprendemos que na individualização do espírito, Deus nos concedeu a razão. Ou seja, nós somos seres racionais. Então, como nos diz o filósofo René Descartes, eu penso, logo existo, ou então eu tomo consciência de mim mesmo. Então, nós, através da razão, nós tomamos consciência de nós mesmos, e é nesse particular que nós nos diferenciamos dos animais. É aquilo que caracteriza o ser humano, ou seja, a consciência de si mesmo. Mas então, para que serve a razão? Qual a sua utilidade? E além, claro, de nos diferenciar dos animais. E essa razão serve para buscarmos o conhecimento, para refletirmos sobre aquilo que aprendemos e fazer bom uso do nosso aprendizado. Resumindo, evoluímos intelectualmente com a aquisição do conhecimento. Portanto, nós teremos condições de refletir sobre a nossa evolução moral. Ou seja, começamos a pensar e a raciocinar como estamos moralmente, através da intelectualização, não é? Então, essas são as 2 asas que estarão sempre equilibradas. Voltando à expressão dos pobres de espíritos, então, qual o motivo que Jesus usou essa expressão? E para a gente entender as palavras de Jesus, nós temos que contextualizar as suas palavras. Nós temos que levar aquilo que ele falou para a época em que ele falou. Então, quando ele falava para todas aquelas pessoas, ele falava indistintamente para pessoas do grau de evolução intelectual ou moral.
independentemente dos cargos ou funções que aquelas pessoas exerciam. Mas, no entanto, quem é que mais buscava ouvir as palavras de Jesus? Qual tipo de pessoa que acolhia com mais facilidade os ensinamentos que Jesus trazia? Eram as pessoas mais simples, os mais humildes. Mas então, por que razão? Se considerarmos que ali muitos intelectuais da época, eles teriam muito mais condições de refletir e analisar os ensinamentos de Jesus. Mas então, por que é que as pessoas mais simples, mais sensíveis, absorviam melhor os ensinamentos de Jesus? E um dos motivos é porque elas estavam mais necessitadas daquelas mensagens. E como também eram as pessoas que tinham puro os seus corações, que não resistiam aos novos ensinamentos, mas que estavam ávidas por aprender. Por outro lado, aqueles que detinham os conhecimentos, os fariseus, os estudiosos, os doutores da lei, eles resistiam a esse aprendizado. Mas por que eles resistiam? Por causa do seu orgulho. Eles achavam que eles conheciam tudo. Eles eram chamados de doutores da lei. E eles tinham o conhecimento intelectual daquela época. Então seria muito difícil para eles, por causa do orgulho que eles tinham, por causa da sua vaidade, reconhecerem que havia algo mais ainda a aprender. E eles pensavam assim: como é que uma pessoa tão simples, que demonstrava todo aquele relacionamento aconchegante e amoroso para todas aquelas pessoas também simples, conseguiria ensinar alguma coisa a eles? Porque aquelas pessoas, elas eram mais humildes, elas tinham mais vontade de aprender. E aquelas outras que tinham o grande conhecimento, elas não queriam aprender mais, ou não queriam demonstrar que precisavam aprender. E aí elas estariam reconhecendo que não sabiam tanto como se diziam saber a respeito dos conhecimentos. Então nós concluímos que quando Jesus nos fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são aqueles que não têm o orgulho. São aqueles que são humildes, que não se envaidecem pelo que sabem e que nunca exibem aquilo que têm. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são aqueles que têm a ideia do quanto não sabem. Por isso, a humildade é considerada requisito indispensável para alcançar o reino dos céus, que nos dizia Jesus. Então, vamos refletir um pouco sobre esses dois aspectos da nossa personalidade: o nosso orgulho e a nossa humildade. Vamos entender, então, esse significado, uma vez que essas palavras, elas têm sentidos opostos. Então, o dicionário nos diz que orgulho é aquele conceito elevado ou exagerado de si próprio. É aquele amor próprio demasiado, é a soberba, é o sentimento da própria grandeza real, existente no íntimo de cada ser, mas que transbordado ou desviado do seu verdadeiro curso. E a humildade? O dicionário já começa dizendo que a humildade é uma virtude. Olha só que grande diferença: a humildade é uma virtude que conduz o indivíduo à consciência das suas limitações. E o humilde, ele não se deixa lisonjear pelos elogios, pela situação em destaque em que ele se encontra. Nós todos já ouvimos muito a palavra humildade. Todos nós conhecemos muito bem essa palavra, mas essa palavra
nem todos conhecem o verdadeiro significado dessa palavra. E essa palavra, esse termo, a humildade, vem do latim, de um termo em latim, humus, ou seja, a palavra que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Olha só a relação que isso tem com a humildade. Porque a pessoa humilde, ela está sempre disposta a aprender a deixar brotar no solo fértil da sua alma a boa semente do ensinamento. A verdadeira humildade, ela é firme, segura, sóbria, jamais compartilha com a hipocrisia ou com a pieguice. A humildade é a mais nobre de todas as virtudes, pois somente ela predispõe o seu portador à sabedoria real. E o contrário da humildade é o orgulho, porque aquele orgulhoso, ele nega tudo o que a humildade defende. Então o orgulhoso, ele é soberbo, julga-se superior, esconde-se por trás de uma falsa humildade, ou então da tola vaidade. Existe uma parábola que está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 17, que diz mais ou menos assim: entraram no templo duas pessoas, um fariseu e um publicano. Ambos entraram no templo com o objetivo de orar e falar com Deus. E qual a atitude do fariseu que está lá no Evangelho de Lucas? O fariseu, ele só se enalteceu. Ele disse inicialmente: Senhor, eu dou graças pelo fato de eu ser diferente dos demais, de eu ser mais evoluído que os demais, de eu não ser ladrão como os demais, de eu não ser pecadores como os demais. E o fariseu ainda dizia: eu conheço todas as leis e os profetas, eu cumpro todos aqueles rituais religiosos que eu tenho que fazer, eu sou conceituado, eu sou respeitado. E em nenhum momento na sua prece, aquele fariseu louvou a Deus, ele nem agradeceu e nem pediu. E ele ficou o tempo todo dizendo o quanto ele era importante diante daquela sociedade. E o publicano? O publicano entrou de cabeça baixa no templo, nem sequer elevou seus olhos para o alto. Ele simplesmente pediu perdão a Deus. Ele disse: tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E essas duas atitudes exemplificam justamente as duas faces. O fariseu, só se enaltecendo, ele mostrou que o orgulho e a vaidade. E o publicano, ele mostrou a sua humildade em se colocar frente a Deus, pedindo perdão. Então isso mostra o olhar que trouxemos no início, do porquê Jesus usou a expressão pobres de espírito para aqueles que teriam acesso ao reino dos céus. Porque as pessoas humildes é que estão mais disponíveis para receber o ensinamento, para aprender e praticar esse ensinamento nas suas vidas. E será que nós estamos sendo humildes ou orgulhosos? Não é? Na realidade, nesse patamar que nós estamos, na evolução em que nós estamos, nós somos um pouco egoístas, orgulhosos e um pouco humildes. Nós vivemos sempre com essa dualidade. Então, alguns são mais orgulhosos que humildes, outros são mais humildes do que orgulhosos. Isso depende da circunstância e da evolução em que nos encontramos. Muito bem, e nós temos então essas duas faces. Nós temos um pouco de orgulho e um pouco de humildade dentro de nós.
Porque nós estamos num mundo, num planeta de provas e expiações, que está caminhando num processo evolutivo para um mundo de regeneração. E num planeta de provas e expiações ainda há muito orgulho, há muito apego. E nós temos pouca disponibilidade de aprendermos um pouco mais. Nós somos muito reticentes ao aprendizado. Quando nos são oferecidas oportunidades para aprender algo diferente em nossas vidas, justamente para que tenhamos a consciência e aceitemos que temos mais conhecimentos a adquirir, a primeira coisa que nós temos que aceitar é que eu não sei tudo. Eu estou disposto a aprender, eu estou disposto a caminhar, eu estou disposto a evoluir. Porque ainda há muitas coisas para que eu possa aprender. A humildade para crescer, que ainda há muito para caminharmos. E eu trouxe aqui alguns exemplos para deixar um pouco mais claras essas reflexões. Então, quando, por exemplo, uma pessoa humilde, ela comete um erro. A primeira coisa que o humilde, quando comete um erro, ele fala: desculpa, eu me equivoquei. Porque a sua intenção de assumir o seu erro é que ele vai aprender com o erro. Mas quando a gente olha para um orgulhoso que comete um erro, o que ele vai falar? Isso não foi minha culpa, não. Isso foi culpa do Jefferson ali, que não me ensinou direito. Eu errei porque ele não me ensinou. Não porque eu errei, porque me ensinaram errado. Eu nunca erro, não é? A pessoa humilde, quando a gente olha uma pessoa humilde, ela trabalha mais. Ela trabalha muito mais que a orgulhosa, e por essa razão, olha só, aquele que trabalha mais tem mais tempo. Mas olha por quê? Que o orgulhoso, quando você pede para que faça alguma tarefa, eu estou ocupado demais. Eu não tenho muito tempo para fazer isso. Ao passo que o humilde fala: manda aí que eu vou dar um jeito, eu vou fazer. Ele tem muito mais tarefas, mas ele acha sempre o tempo para fazer aquilo, porque ele quer aprender. A pessoa humilde enfrenta qualquer dificuldade e sempre vence os seus problemas. E a pessoa orgulhosa sempre dá desculpas. Porque não dá conta das suas obrigações e das suas pendências. Aquele humilde, quando ele se compromete, ele realiza. Você pode ter certeza que se ele se comprometeu, ele vai realizar. Aquele orgulhoso, ele sempre se acha perfeito. E quando você defronta com a pessoa humilde, ela fala: olha, eu sei muita coisa, mas eu tenho muita coisa mais a aprender. O humilde, ele respeita aqueles que são seus superiores. Por quê? Porque os superiores, eles sabem mais do que ele vai conseguir evoluir mais, aprendendo. O orgulhoso já não. Ele resiste àqueles que são superiores, ele começa a colocar defeito. Ele é meu superior. Sim, mas ele faz tudo errado. Ele não sabe nada. Por quê? Porque ele traz o superior ao mesmo nível dele, para ele se sentir na mesma posição, não é? O humilde, quando você dá uma tarefa, ele sempre faz algo a mais, sempre vem com alguma coisa a mais. E o orgulhoso, eu faço o meu trabalho, simples assim. E a pessoa humilde diz assim: deve haver alguma maneira de eu fazer isso para que essa situação melhore, e eu vou descobrir. O orgulhoso já diz: eu sempre fiz assim, eu não vou mudar a minha maneira de ser, eu sempre fiz assim, então que seja assim, não é? O humilde, ele compartilha as suas experiências com os seus amigos, com os seus colegas, aquelas situações novas que ele descobriu, ele compartilha. Mas o orgulhoso, ele guarda para si mesmo, para no momento ele mostrar para os outros que ele sabe mais, não é? Aquele orgulhoso não aceita críticas,
mais humilde, ele está sempre disposto a aceitar as considerações dos outros para ver onde ele pode melhorar, de boa, não é? O orgulhoso, o humilde, ele sempre, você percebe que ele cresce, ele está evoluindo, e o orgulhoso, ele fica sempre estagnado, ele fica iludido naquela falsa posição de superioridade. O orgulhoso, ele sempre se diz cético, porque ele acha que não pode haver nada no universo que ele desconheça. Já o humilde, ele reverencia o Criador todos os dias, porque sabe que muitas verdades ele ainda desconhece. O humilde, ele defende as suas ideias, não só as suas ideias, o humilde defende as ideias de todas aquelas que ele acha que são nobres, sem importar de quem veio. Já o orgulhoso defende as suas próprias ideias, mas não porque ele acredita nelas, mas porque as ideias são suas. Então, como podemos perceber, o orgulho é como se fosse uma tranca, um cadeado, que impede a evolução das criaturas. E a humildade justamente é a chave que abre as portas da perfeição. E só para concluir, uma pequena reflexão que eu achei muito bacana, eu pergunto a vocês sabem por que o mar é tão grande, o mar é tão imenso, o mar é tão poderoso? Porque ele foi humilde o suficiente para colocar-se alguns centímetros abaixo de todos os rios. Porque ele soube receber e, sabendo receber, ele tornou-se grande. Porque se ele quisesse ser o primeiro, o maior, se ele quisesse ficar acima de todos os rios, ele não seria mar, ele seria uma ilha, e certamente estaria isolado. Pensem nisso e que Jesus nos abençoe. Nossa, o Tadeu cutucou, hein? Não cutucaram? Não se sentiram cutucados? Danado. Ainda bem que você vem só uma vez por ano aqui, né? Me convido só uma vez. É com muita alegria que eu convido a todos para a segunda parte do nosso trabalho, envolvendo o Tadeu na nossa vibração amorosa, que ele possa levar para usufruir na convivência com seus queridos e estar sempre conosco, a nos ensinar, como tão bem falou hoje para nós, sobre humildade, sobre o orgulho, lição de casa. Nesse instante, se você veio por primeira vez à nossa casa ou a esse nosso trabalho, seja muito bem-vindo. Espero que você se sinta como nós vimos nos sentindo aqui, num colo de mãe aconchegante, carinhoso, que nos sustenta e que sentimos falta quando não estamos aqui. Vamos, nesse momento, unidos que estamos, já que o Tadeu preparou o ambiente para essa segunda parte. Unirmos-nos em prece, primeiramente para orar para os humildes, para que eles continuem nessa tarefa, e aos orgulhosos, para que possam mudar um pouco o olhar, porque muitas vezes o orgulhoso também perde muitas oportunidades de ser feliz. Oramos para o planeta Terra, envolto em luzes com Jesus, de paz, de harmonia, de confraternização. Vamos orar
Aqui no Brasil, acho que o estado do Rio Grande do Sul é o que mais necessita nesse momento. Oremos diuturnamente para que esses nossos irmãos passem logo por essas provas e essas expiações. E aonde houver uma lágrima, Senhor, que mãos amigas sejam humildes o suficiente para aconchegar, nem que seja com um sorriso, um alento para aquele que se sente solitário, sem o caminho a seguir. Depois de vibrarmos pela família maior, vamos vibrar agora para a nossa família, porque é lá que nós podemos fazer diferença. Que nós tenhamos o olhar de esperar o compasso do outro. E nós, de nossa parte, apreender o que o compasso do outro pode nos ajudar. Porque nessa troca, nós crescemos ou estacionamos. E aonde quer que os nossos passos nos levem, que nós tenhamos este olhar atento de servir ao bem. Nas pequeninas coisas, nas pequeninas gentilezas do nosso dia a dia. É a velha frase, fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizessem. E assim, junto aos médiuns que se prepararam e agora amorosamente estarão à nossa disposição. O médium não vai lhe tocar fisicamente, portanto, pode se manter de olhos fechados para melhor se concentrar, para você colaborar com o médium e com os espíritos que lhe trouxeram até aqui. E agora, através do médium, que é o intermediário das energias superiores, nós vamos receber daquilo que estamos precisando. Mentalize aquilo que lhe trouxe até aqui hoje. E assim, vamos, enquanto recebemos ou vamos receber, juntos, vamos mentalizar que das esferas superiores, e é isso que acontece, uma luz branca e brilhante, como um foco individual, chega até o topo da sua cabeça e vai escorregando nuca abaixo, pela frente, te envolve, te ilumina, te beneficia o sistema nervoso central, a parte mais nobre do nosso organismo. Assim, tanto no nosso corpo espiritual, o perispírito, que é o intermediário entre o espírito e o nosso corpo físico, vai recebendo essas energias e vai trazendo pela proximidade com o corpo físico os benefícios para o nosso corpo físico. Vamos deixar essa luz agindo em nós, porque agora juntos vamos mentalizar como um solzinho à altura da nossa testa, uma luz dourada, agradavelmente quentinha, renova os nossos pensamentos. É agora que o nosso anjo guardião arranja um jeito de nos inspirar a ações que precisamos tomar ou para as paradas, as omissões que precisamos fazer porque estamos equivocados. Que os nossos pensamentos sejam amplificados no bem.
Vamos deixar essa luz agindo, porque agora, à altura do nosso coração, uma luz rósea, amorosa, gostosa, como só o amor pode ser, vai retirando mágoas, tristezas, medos. Fonte de luz, paz e amor em Jesus.